Após esse vídeo, você nunca mais terá dificuldade para interpretar a diferença de diagramas de continuidade para diagramas de reversão dentro da teoria de Wyckoff, sabendo lucrar em ambas situações, como diferenciar cada uma delas. Estamos apenas começando e o conteúdo que eu preparei para trazer para vocês hoje vai te surpreender. Então já chega marretando já o seu dedo no like e eu quero depois que você deixe o seu feedback nos comentários ou sugestão para os próximos vídeos. O conteúdo que eu trouxe para vocês hoje é do conhecimento que vocês gostam muito que eu trago aqui nos canais e sempre nas minhas redes. É sobre o Wyckoff, o conhecimento tão eficiente que vocês vêm aplicando em diversas análises e eu tô trazendo aqui para vocês hoje. Mas eu não poderia esquecer de falar, eu sei que vocês provavelmente viram que nas últimas semanas não estava tendo vídeo novo e lives como a gente costuma fazer toda semana aqui no canal. Para quem não me acompanha nas outras redes, principalmente no Instagram, tá mais mal informado sobre isso. Eu agora comprei minha casa própria e aí por conta disso eu saí do apartamento que eu estava morando. E aí por conta das mudanças, né, que eu tive que trazer para essa nova casa, por conta de ter que contratar um novo Wi-Fi, toda a burocracia de mudança acabou ficando difícil de eu compartilhar conteúdo em forma do computador, por exemplo. Eu continuei operando, compartilhando conteúdos para vocês nas outras redes, principalmente se você não me acompanha no Instagram, você precisa me seguir por lá, porque lá eu tô presente diariamente compartilhando para vocês mais da minha rotina, no meu dia a dia e postando mais conteúdos educacionais também. Então me segue por lá que você fica mais atualizado sobre quando eu posto vídeo, quando eu marco live, tá? Eu sempre mostro lá para vocês mais sobre a minha vida pessoal. E agora que eu já ajeitei algumas coisas aqui nesse novo escritório, né? Eu vou fazer vários projetos ainda para colocar aqui e mudar, mas eu já organizei pra gente começar a voltar com nossos conteúdos, voltar com nossas lives, voltar com os vídeos semanalmente no canal. Se você é novo aqui, cara, se inscreve, você não sabe o conteúdo que você tá perdendo, os vídeos que eu já postei, os conteúdos aqui, as lives que a gente já fez e vamos voltar com tudo mais pesado do que antes. Eu estou muito feliz, estou muito realizado e isso tudo vai transbordar em todos ao meu redor. Você que quer melhorar no mercado, melhorar seus resultados, você que quer evoluir, cola comigo que eu vou te ajudar. E esse é o objetivo, hoje um conteúdo gratuito sobre um assunto muito importante. Então já bora sem enrolação, vamos ver o conteúdo que eu preparei para vocês hoje que vai te surpreender. Vamos pro gráfico. Agora aqui já no gráfico a gente obviamente vai começar pela parte teórica e depois vamos partir para a parte prática que eu preparei muitas coisas para vocês. Aqui eu mostrei alguns desenhos já preparando algumas explicações também, se você quiser tirar print para te auxiliar depois numa revisão, mas eu vou te explicar todo o racional do que há por trás de cada configuração. Primeiramente, você que está boiando e não sabe o que é Wyckoff ou não sabe todos os seus termos, não se preocupe. Eu vou te ensinar a entender a lógica, o principal fator importante dentro da teoria, tá? Para que você domine mesmo que você esteja conhecendo essa teoria agora ou você que esteja iniciando no mercado agora, já consiga aplicar logo nas suas análises e obter resultados muito melhores. Então eu vou te explicar a base dessa técnica nesse sentido e ainda vou adicionar depois na parte prática, você vai ver melhor sobre os termos técnicos, sobre cada configuração, fase que eu vou detalhar. Mas aqui eu preciso que você entenda a base sólida e aí aqui eu já fiz isso nos desenhos. A teoria de Wyckoff é uma das teorias que envolve muito o smart money, né? Envolve a questão da liquidez, a questão do institucional, ou melhor, como o Wyckoff aborda no seu conhecimento o composite man, né? Que é o homem composto, né? Não vamos forçar o inglês aqui também, né? O homem composto. Esse homem composto é nada mais do que um institucional, é o grande player ali do mercado que busca sempre liquidez para montar suas posições e consequentemente gera uma movimentação padronizada no mercado. E aí aqui a gente vai ter algumas opções, né? As principais dúvidas é qual que é a diferença de um diagrama de continuidade, onde ocorre, quando ocorre, para os diagramas de reversão e como eu localizar cada um e também saber lucrar, né, em cada um, em cada situação específica. Bom, eu vou responder a sua pergunta, então fica até o final desse vídeo. Primeiramente, é bom a gente entender que diagramas de continuidade são diagramas que vão a favor da continuidade do movimento, como o próprio nome já sugere, ou seja, ele vem de uma pernada impulsiva, gera a sua estrutura de continuidade nessa pernada corretiva para gerar mais uma pernada impulsiva. Isso já é uma lei básica de análise gráfica e você precisa aplicar isso para compreender as localizações também que ocorrem esses diagramas. Então, se a gente estiver vindo
dentro de um mercado de queda faz uma impulsão, aqui a gente pode formar uma estrutura de continuidade, certo? Para ele continuar a sua impulsão. Então, o primeiro modo que você precisa saber para diferenciar o tipo de estrutura é a impulsão que o antecede, tá? Essa é a primeira coisa. A impulsão que o antecede, se ele for em final de ciclo, já tiver no movimento, final de movimento, por exemplo, já fez uma estrutura, na teoria de Elliott já fez aqui seu ciclo todo, e isso aqui está trabalhando uma 5 em X-Pen diagonal e tal, fez uma onda 5 aqui nessa configuração. Então ele está em final de movimento. A impulsão que antecede é de alta, mas ele está numa localização em final de movimento, não é início. Por exemplo, essa aqui também é uma impulsão e o movimento que antecede esse diagrama também é de alta, ou seja, teoricamente seria a mesma coisa que esse exemplo daqui. Por isso muitos têm dificuldade de diferenciar. Então esse diagrama daqui seria o mesmo exemplo desse daqui. E aí você falaria, Zé, mas qual que é a diferença, né? E é nisso que eu tô te ajudando no vídeo de hoje. Aqui você pode perceber que essa impulsão ela tá contrária ao movimento da tendência. Ele vinha trabalhando uma tendência de queda, tá? Principalmente aqui no movimento. Então vamos supor, é muito legal que você busque operações sempre a favor da tendência. Então se ele tiver em uma tendência muito forte de queda aqui, provavelmente essa sua configuração de suposta acumulação pode se tornar uma redistribuição, tá? Ou ela vai ter alvos muito pequenos, por exemplo, vai bater um alvo aqui já, vai possibilitar você lucrar, vou te falar como, e depois já vai continuar o seu movimento. Então vai fazer só uma estrutura corretiva e prosseguir na sua tendência. E aí você tem que ter o feeling para entender isso e saber também como projetar seus alvos melhores, saber qual que é o momento que você vai esticar muito sua operação ou quando que você vai ter um alvo ali um pouquinho mais pé no chão, entendeu? Então é importante que você monte suas operações sempre a favor da tendência. E isso não é somente na técnica de Wyckoff, é sobre qualquer técnica. Então vamos supor, eu ilustrei esse movimento aqui que ele vem de queda antes desse movimento de reacumulação, mas é importante que, por exemplo, a tendência ela esteja de alta, forte de alta. Então ele fez esse cenário aqui corretivo, vamos supor, esse cenário mitigou uma região de demanda e tal, já jogou o movimento para alta e aqui ele fez sua estrutura supostamente de continuidade, né? E aí você está interpretando ali que aqui é uma captura de liquidez, é um movimento de shakeout, né, da reacumulação para ele vir trabalhar alta. Mas qual que é a base que você precisa entender? Eu não quero que você decore os termos, eu quero que você decore o comportamento e como operar em base deles também. A base da teoria aqui desses diagramas é o conceito de liquidez. Então cada termo e cada fase é em base de construir liquidez para vir a capturar. A diferença é que os diagramas de continuidade, eles normalmente têm uma captura, tá, do movimento antes de ter o seu movimento antecede. Normalmente uma captura que pode ocorrer no topo para depois capturar na base ou uma captura no topo para depois capturar a base. Isso aqui é uma forma opcional, tá? A captura que vem do lado oposto, ele não é obrigatório. Um exemplo, se ele está trabalhando um processo de reacumulação, ele só precisa gerar liquidez na base desses fundos para vir a capturar. E é o que muitas das vezes a gente, alinhando com a análise institucional, alinhando com outras técnicas, né, dentro do meu operacional, alinha, cara, visualiza uma breaker block aqui, visualiza uma fair value de block, alinha às vezes uma Fibonacci desse movimento impulsivo. Então muitas das vezes ele não precisa nem capturar liquidez, só dele ter gerado liquidez na base dos fundos, criado um inducement para vir a ser capturado buscando a região de demanda, já se torna uma operação super interessante, né, para você buscar esse movimento de alta. E aí sim, uma operação com a base de reacumulação de Wyckoff. A maioria das minhas análises tem base sólida em Wyckoff. Muitas vezes eu já aplico esses termos mostrando para vocês. O mercado está diariamente, constantemente mostrando isso daí, tá? Vocês, principalmente quando começarem a dominar mais dessa técnica, desse conhecimento, me acompanhar, vocês vão começar a enxergar mais, né? É aquilo. Quantos, sei lá, HB20 você viu hoje na rua? Talvez nenhum, mas é porque você não estava prestando atenção. Se eu falasse para você, a cada HB20 que você vê na rua, eu te dou R$100. Cara, você iria ver vários HB20. Então, tudo é com base no que você está dando foco, está dando estudo, o que você está, de fato, buscando visualizar. Então, quando você visualiza essa técnica, começar a viver ela mais, acompanhar meus vídeos, minhas lives, você vai começar a enxergar muito mais isso no mercado. Isso vai te gerar melhores resultados. Então, a principal coisa que eu acompanho aqui é que os diagramas de continuidade, eles ocorrem em
primeira correção. Ou seja, se ele está vindo aqui no movimento de queda, ele faz sua impulsão aqui contra esse movimento que ele vem fazendo, a gente concorda que essa aqui é a primeira correção do movimento, certo? Para quem entende um pouco mais de Elliott, eu diria que ele ocorre muito em pernadas B ou 2, tá? Diagramas de continuidade é muito comum ocorrer nas pernadas de correção B ou 2. Ou seja, se a gente estiver trabalhando um cenário de queda e ele vem aqui e faz um A, uma pernada A, e faz aqui um diagrama de continuidade bem aqui, ó, ele tem aqui um movimento de onda A, aqui um movimento de onda B e aqui um movimento de onda C. Então é muito comum ocorrer aqui, Zé, não, mas isso é só uma correção comum. Beleza, isso é na sua visão. Mas se você for visualizar aqui, isso daqui é uma estrutura de diagrama de continuidade de Wyckoff. Editor, bota para mim um exemplo teórico aqui para a galera visualizar. E é exatamente isso. O ativo vai, gera aqui um movimento de PSY, BC, depois faz aqui o AR, o ST, ST em B, faz aqui o seu shakeout, né? Aqui o LPS, aqui faz o SOS, dando o sinal de força de continuidade. E aqui ele conclui o movimento e pode continuar a tendência. E aí faz aquele primeiro cenário que eu estava explicando para vocês aqui, entendeu? Ei, mas espera aí, não adianta você ter acesso ao melhor conteúdo se você ainda não opera na melhor corretora. Eu vou deixar um link na descrição para vocês da melhor corretora e mais confiável para você realizar suas operações e aplicar essa técnica aqui que eu estou te passando. Não adianta você operar para uma corretora que tem alto custo, tem delay, tem atraso, vai travar suas operações. Você precisa de uma corretora confiável para você pôr o seu dinheiro e de fato que não vai te trazer estresse, uma corretora segura para você realizar todas as suas operações. Profit Pro gratuito, zero corretagem, vou deixar o link dela na descrição desse vídeo, então confira lá, crie sua conta bem rápido, vou deixar também o link de uma playlist para você ter o passo a passo desde o zero, como cria uma conta, quais benefícios você pode ter, como faz um processo ali de 3 aulas ainda para você, se você quiser mais detalhes, mas você vai ver que é bem intuitivo, você vai conseguir criar sua conta aí em 1 minuto, beleza? Vamos voltar para o conteúdo. Então, é muito comum ocorrer nesses primeiros movimentos, primeira pernada corretiva. O que você precisa dominar é que os diagramas de continuidade ocorrem em correções, trabalham em correções. Então, não tem como você enxergar depois de uma longa tendência aqui, ele fazendo aqui. Porque isso daqui não é correção, galera. Principalmente se você domina Elliott, Expand Type, Lead diagonal, Pull Contract diagonal, movimentos triângulos diagonais. Esses movimentos que ocorrem assim, depois de uma longa pernada, eles não são movimentos de correção, eles são movimentos de impulsão, tá? Só que ele vai contraindo, vai demonstrando uma fraqueza e aí esse movimento aqui vai ter um comportamento. Então, essa cunha, esse expand e esses movimentos de distribuições ocorrem nessas fases, em final de ciclo. E aí é muito importante porque se você simplesmente estiver visualizando, a estrutura é a mesma? E isso daqui é o mesmo que isso daqui, ó. A mesma fase, né? Só que a diferença é a localização. O primeiro ponto é essa questão da localização que faz você diferenciar muito para interpretar. E eu, até na minha sala ao vivo, quando eu tô com os alunos contextualizando e tal, detalhando, explicando alguma operação, alguma configuração, analisando o mercado ao vivo, eu falo pra galera, isso aí é uma distribuição de Wyckoff. Eu falo, galera, primeiro, olha aqui a configuração, olha a estrutura, olha onde está localizado. Isso aqui é um movimento de reacumulação. É bom para você buscar compras, não vendas. Mesmo assim, eu vou mostrar que vocês têm como lucrar em um movimento de redistribuição que vira acumulação aqui, mas antes vocês precisam entender essa questão, tá? Pode ter liquidez ou não, tá? É importante você entender que a liquidez ela tende a dar direção para o mercado. Então, se ele captura liquidez na base dos fundos, ele tende a seguir em alta. Se ele captura na base de liquidez dos topos, ele tem que seguir embaixo. Eu vejo muita gente botando reacumulação assim, ó. O mercado faz essa alta, a pessoa contextualiza a reacumulação nesse cenário aqui, ó. Capturou embaixo, capturou em cima, é uma reacumulação que eu tô vendo. Não, galera. Se ele capturou embaixo e agora capturou em cima, isso aqui é uma distribuição para ele cair, né? Então, a ordem que está as capturas de liquidez também fazem diferença para a direção que o mercado irá tomar, entendeu? Esses pequenos detalhes que você não se atenta, cara, fazem total diferença para você entender o movimento, para onde ele tem de seguir e dominar de fato a teoria de Wyckoff, beleza? O outro ponto aqui é que é muito comum aparecer diagramas de continuidade em correções complexas, tá? Para quem domina Elliott, correções complexas, né? A gente tem a regra da alternância, quando uma onda é simples, uma correção é simples, a outra tende a ser complexa. E aí a gente tem variáveis
variações de complexa e normalmente o diagrama de continuidade de Wyckoff, como esse exemplo daqui que é uma reacumulação que eu desenhei, ele é uma variação dentro da teoria de Elliott que a gente chama de irregular correction, que é uma correção irregular, que ele faz a pernada aqui, onda A, B superando aqui o início da A e finaliza C aqui. É uma irregular correction para puxar na alta. E é muito comum ocorrer esses diagramas de continuidade em correções complexas. Então, se você visualizar que teve uma onda 2 aqui simples, né? Aqui inverteu o fluxo, testou demandas, puxou esse movimento de alta e aqui tá fazendo essa variação, isso aqui pode ser uma onda complexa para seguir alta e isso aqui é uma configuração de reacumulação de Wyckoff. É um diagrama de continuidade e não de distribuição para cair. Visualiza isso, se atente a esses detalhes, beleza? E aqui eu botei basicamente o que eu comentei com vocês, diagramas é muito comum ocorrer em final de movimento, final de ciclo, mas muito importante também entender que, por exemplo, os diagramas de distribuição, ele se diferencia muito desse, por quê? Porque ele não vai ter duas capturas aqui ó, no topo. Os de distribuição tem uma variação que é muito comum, ocorre na maioria das vezes, que é ele captura o topo do T, da captura já. Então ele faz a primeira captura, que é o up thrust, tá? Faz a primeira captura do BC e depois faz a segunda captura, que é o TED, que é a captura do T. E normalmente ele projetando o topo do BC com T, você encontra o TED, ele faz ali uma deriva, faz uma configuração. Então você já pode ter mais certeza que isso aqui vai ser um movimento de distribuição, principalmente se estiver alinhado ao final de ciclo que eu comentei com vocês. Agora, se ele só tiver uma captura e principalmente ele tiver localizado nesse tipo de situação, é mais suscetível a ser uma reacumulação para ele puxar em alta, beleza? Então se atente a esse detalhe. E aqui eu botei também que é muito comum estruturas de continuidade se tornar diagramas de reversão, sendo possível mesmo assim lucrar com ambos, ou seja, não tem problema você visualizar primeiro como redistribuição e de repente você já bate o seu alvo, já bate o seu lucro e muda a sua visão, já muda os seus gatilhos de entrada e visualiza de outra forma, não tem problema você se atualizar, é muito comum isso acontecer. Então eu dei um exemplo aqui, ó, o mercado tá vindo seguindo uma tendência de queda, tá vindo seguindo aqui no movimento de queda e aí ele faz esse movimento aqui, gera liquidez na parte dos topos aqui e vem a capturar. Isso vai te permitir entrada de absorção, às vezes em fair value the block tiver aqui em cima, faixas de grande defesa, de grande volume, ou na absorção quando ele estiver retornando, vai ter também reteste. Isso vai te permitir entradas na visão de quê? Que ele vai renovar essa mínima, que ele está numa visão de uma estrutura de continuidade, digamos assim, é uma redistribuição. E aí você está visualizando assim, você vai lucrar da mesma forma, porque ele tende a capturar essa base aqui, mesmo se for uma acumulação. O que você deve ficar atento é depois que ele capturar aqui, porque se ele começar a retornar, aí é uma acumulação. Se ele prosseguir aqui, aí era uma redistribuição. Então, depois que ele captura a liquidez, você precisa ficar atento, os cenários depois de capturar a liquidez. Por isso que eu não gosto de montar tanto operações em acumulação depois que ele vem e faz o SOS, montar a operação aqui no BU, porque isso pode ser uma captura de liquidez, ele retornar e seguir uma tendência, tá? Então você tem que ter um refino legal, tem que ter uma contextualização. As melhores oportunidades são após a captura de liquidez, tá? Principalmente aqui, captura liquidez na base dos fundos, inverter o fluxo, esse reteste daqui para pegar um movimento de alta. Aí fica muito interessante, tá? Então se atente a isso, não tem problema você visualizar de uma forma e depois se atualizar. Você dá para lucrar tanto na venda, depois inverter o fluxo, virou aqui, você pega e lucra na compra, não há nenhum problema. Isso aqui é a parte teórica, galera. Um conhecimento às vezes um pouco mais maçante. Não sei se você chegou aqui até agora no vídeo, mas se você chegou, eu quero que você deixe também seu comentário aqui embaixo, galera. Estão gostando desse conteúdo? Tá te agregando? Isso aqui é somente a parte teórica. Vamos para a parte prática, que vai te ajudar a entender agora mais a fundo disso que eu estou falando. Vamos aqui para alguns exemplos que eu tenho. Recentemente, na verdade, eu tenho um exemplo aqui que eu vou começar pelo mini índice, no pregão de hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês na quinta-feira, tá? E no pregão de hoje, o ativo simplesmente trabalhou aqui um processo de acumulação. Eu quero que vocês visualizem que o mercado ele vinha trabalhando em um cenário de queda, tá? E principalmente ele vinha trabalhando aqui uma onda 1, 2, 3, 4
5. E aí eu quero que vocês visualizem esse detalhe, porque entra um pouco na teoria de Elliott, um pouco do que eu tinha comentado com vocês. Se você for visualizar, a gente teve o mercado formando uma onda 2 simples, fez uma onda 3 e aqui ele começou a formar uma correção complexa. E geralmente nessas correções complexas que a gente tem um diagrama de continuidade. Se a gente for visualizar aqui, a gente teve captura de liquidez na base dos fundos e depois, né, a gente teve captura de liquidez na base desses topos, ó, na base desses topos. E aí, essa captura de liquidez na base do fundo, depois na base do topo, gerou esse movimento todo de queda aqui no mini índice de mais de 640 pontos. Um movimento lindo. Alinhado também, se a gente for visualizar, a uma estrutura aqui, ó. Então, ele trabalhou a captura de liquidez buscando esse suporte. Depois, ele capturou a liquidez dos topos, vindo aqui, absorveu e aí formou esse movimento de redistribuição de Wyckoff. Se você for visualizar na correção complexa, então seria uma forma de você contextualizar. Ah, Zé, como ficariam os termos técnicos em base disso? Ficaria bem assim, galera, fazer para vocês, ó, um preliminar suporte aqui ficaria um Selling Climax, tá? Editor, bota na tela aí também para mim a parte teórica para galera visualizar que tá idêntico, né? Um movimento aqui de AR, tá? Um movimento aqui de teste secundário da fase B, MSOW, e aqui o movimento de UT realizando a captura de liquidez, tá? E aí, após isso, ele trabalhou o movimento de queda, formando a sua confirmação, o seu MSOW principal, que é o Major Signal of Weakness, aqui é o Minor Signal of Weakness, então é o sinal de fraqueza majoritário, o reteste dos fundos rompidos e depois a continuidade do movimento. Um lindo movimento de redistribuição de Wyckoff. Só que perceba, a localização, as características são diferentes. Agora você visualiza aqui, depois de um ciclo de baixa, depois de uma forte queda, o ativo começa a acumular, o homem composto começa a acumular suas posições. E para isso, o que ele precisa fazer? Ele faz um processo de consolidação onde ele gera liquidez. Essa consolidação ocorreu uma acumulação de Wyckoff inclinada, uma das variações que a gente tem. Então, ele não foi da forma lateral, principalmente se você for basear pelos fundos aqui que ele teve interesse. Após a captura de liquidez, ele veio retestar esse mesmo. Não veio retestar a base dos fundos lá de baixo por conta disso. Se você for visualizar dos topos também, ele foi acima. Então, se você fosse visualizar como uma acumulação, né, não, uma acumulação reto, você viria que ele capturou esse topo aqui, ó, que seria o topo do AR. E aí aqui você teria que botar o T, depois aqui o TED, e aí isso aqui ficaria uma redistribuição, tá? Agora, se você visualiza dessa forma, acontece que o que? Você pode entender que aqui é um processo de reacumulação, né? Aqui vai ser somente um teste da resistência, não vai ser um movimento que captura topo, e aí com isso você pode aplicar o conhecimento como aqui. Você pode botar aqui o preliminar suporte, aqui o Selling Climax, aqui o movimento de AR, aqui o movimento de teste secundário da fase A, aqui da fase B e aqui a captura de liquidez, tá? Captura de liquidez. E esse movimento de captura antes, é o Up Through Action, tá? Movimento de acumulação. Editor, bota para mim a parte teórica desse processo aí de acumulação para a galera ver que é exatamente essa ilustração, esse desenho. Depois disso, o mercado ainda trabalhou um movimento aqui de LPS, um último ponto de suporte, um último ponto de teste para rasgar no movimento de alta de absolutamente uma alta do LPS de absurdamente 2.000 pontos. Vocês estão vendo como que o Wyckoff é super lucrativo e essa técnica funciona muito. Mas calma, que isso é somente no mini índice. Vamos para outro ativo como o Bitcoin, uma criptomoeda. O ativo vinha trabalhando aqui numa movimentação de queda e você pode visualizar a mesma coisa que eu mostrei para vocês do índice agora. Ele fez uma primeira pernada de onda 1, fez a 2, fez a 3, estava numa correção supostamente complexa para continuar a sua tendência. Principalmente vindo que ele estava trabalhando uma forte alta, então ele precisava buscar zonas de correção, zonas mais saudáveis do preço, principalmente numa leitura institucional, uma zona de discount, uma zona de desconto, porque quem quer comprar o preço barato na sua zona de referência, então ele quer comprar nessa zona aqui de discount. Então quando a gente visualiza o preço ocorrendo, o seu processo aqui de liquidez, né, o seu processo de diagrama, em um cenário de premium, né, um cenário de zona premium, um cenário caro, as pessoas querem vender e não comprar. Então não é um processo aqui de acumulação de Wyckoff. O ativo ele capturou liquidez da base dos topos,
certo? E aqui, que quando ele capturou a liquidez da base dos fundos, foi mais um choque do que uma captura de liquidez. Então, aqui não foi uma captura de liquidez para ele seguir em alta, apesar de ter essa característica na micro. Foi um movimento que não rompeu os topos, ele alinhou com os topos aqui anteriores, então contextualizou isso aqui. E se você for visualizar, ele veio retestar zonas de grande faixa de volume profile, ele veio buscar aqui uma zona corretiva aqui, ó, se a gente for visualizar, ó, uma estrutura corretiva aqui do preço para puxar em queda. Ele tinha invertido o fluxo aqui de baixo, então foi buscar uma zona ali de fair value of the block, olha aqui, ó, alinhada aos topos anteriores. Então foi buscar ali uma zona de interesse para continuar a queda. Então ele tinha capturado liquidez desse topo, buscando uma zona aqui de fair value of the block, tá? Para continuar e prosseguir em queda. E aí isso daqui meio que gerou liquidez para depois ele capturar e fazer uma redistribuição na micro aqui também. Tá? Então você perceba a localização foi o que? Numa variação de correção complexa. Dentro de um conhecimento aqui de Elliott, seria uma correção complexa em flat regular. Então seria um ABC assim para ele prosseguir em queda. Então nesse caso você viu que mais uma vez a redistribuição fez diferença na sua forma de localização. Um diagrama de continuidade. Agora aqui não. Aqui ele já tinha trabalhado uma boa queda. Ele veio, ele corrigiu já em zonas relevantes. Ele inverteu o fluxo aqui, gerou liquidez na base dos fundos, tinha uma região relevante de demanda aqui, já que ele estava numa tendência forte de alta, para ele buscar, e essa zona de demanda foi onde ele apoiou para formar essa acumulação, e é algo que eu gosto que vocês também acompanhem, onde que está localizado essas variações. É muito legal você contextualizar distribuições, acumulações de Wyckoff em regiões de resistência e suporte relevante, tá? Em extremidades ali de movimento. Então aqui foi um exemplo, o ativo ele começou a acumular aqui, ele trabalhou uma pernada, vinha de queda, trabalhou aqui uma impulsão, tentativa de parada de preço, fez o Seller Climax, o AR, o teste secundário da fase A, da fase B, depois fez o Up Trust Action, tá vendo? A captura de liquidez da base desses topos, depois capturou a liquidez da base desses fundos, fazendo o shakeout em uma região de demanda. Após isso, ele fez o seu LPS, que é o ponto de reteste, fez aqui também, e aí prosseguiu na sua tendência de alta, fazendo o SOS, o BU de reteste e também continuando a sua tendência, fazendo exatamente o processo de uma acumulação de Wyckoff, como você pode ver na parte teórica. Bota por cima desse exemplo aqui para mim, editor, e agora tira. Exatamente, idêntico, igual de livro. Isso aqui não é um exemplo que eu peguei em 1900, sei lá o que, para botar em um livro, para igual muitos livros de análise gráfica, né, botam. Não, isso aqui é algo que acontece no cotidiano, é algo que acontece com frequência. Você precisa absorver esse conhecimento que eu estou passando para vocês, essa técnica, e aplicar urgentemente, porque isso vai te trazer resultados muito melhores. Aqui eu vou mostrar para vocês outro exemplo em outro mercado. Então já mostrei mini índice, criptomoedas. Será que outro mercado funciona? Em qualquer ativo, em qualquer gráfico. Vou mostrar na Nasdaq, mercado americano aqui para vocês, né? Um dos índices aí de tecnologia, o maior do mundo, Nasdaq. O ativo vinha trabalhando de uma forte alta. Olha só esse movimento, ele estava muito esticado. Quando o movimento é muito esticado, o homem composto precisa distribuir suas posições, distribuir o seu lucro, realizar. E para isso ele precisa fazer um processo de manipulação de liquidez e de consolidação, porque o preço ele precisa ficar preso em uma faixa determinada de preço para ele conseguir ter lucro diante aquela faixa de preço. Se ele simplesmente decide realizar tudo de uma vez, a R$1 bilhão de lucro de uma vez, não vai ter liquidez e o mercado vai despejar, ele não vai conseguir ter lucro naquela faixa de preço. Então ele precisa fazer um processo de distribuição, e é aí que o Wyckoff entra na história. Esse processo aqui tinha a tentativa de parada de oferta, né, o preliminar supply, o buy climax, automatic reaction, secundário teste. Aí já fez a captura de liquidez, a primeira captura de liquidez dos topos aqui, né, e fez a segunda captura de liquidez. Aí é o que eu falei para vocês, quando a gente tem o mercado formando a segunda captura, aí a gente já não tem mais um processo de reacumulação, de continuidade. Aí já é mais reversão. E aí, como você pode visualizar aqui, o mercado ele capturou depois a segunda, que é a captura de liquidez real mesmo, depois do processo de distribuição, gerando mais liquidez ali, e depois fez um movimento de reteste, inverteu o fluxo que gerou esse reteste, gerando um gatilho de venda, stop curto, e o mercado despejou, derreteu no movimento aqui de queda, tá? E depois ele ainda fez outro movimento de reteste, e ele vem seguindo aqui, ó, seguiu mais um movimento de reteste, capturou mais uma base de fundos, então gerou um movimento com alta lucratividade
produtividade na sua queda, o movimento de distribuição de Wyckoff. Mas se você chegou aqui até o final, você está repleto de conhecimento, com muita técnica, porém isso na teoria. Você precisa agora pôr em prática, isso é muito importante. E pôr em prática numa corretora confiável, segura, para você aplicar toda essa técnica, não ter estresse, você ter zero corretagem, Profit Pro gratuito, todos os detalhes. Vou deixar o link dela na descrição, cria sua conta, é bem rápido. Se você tiver mais dificuldade, eu vou deixar o link também de um vídeo te ensinando desde o zero como criar sua conta, como depositar, passos bem simples. Mas você aí, se você clicar no link direto, você vai ver que é bem intuitivo, você vai criar em menos de 1 minuto aí sua conta e já vai poder aplicar e lucrar com todas essas técnicas que eu estou te passando. E agora, rapaziada, a gente chegou ao final de mais um vídeo. Eu não sei se você ficou aqui até o final, foi um vídeo um pouco mais longo, mas vocês concordam comigo que foi recheado de conhecimento técnico, conhecimento de alto valor que você não encontra nem em mentorias pagas? Então, para isso, eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas. Compartilhe com o seu amigo que está se dedicando ali diariamente, estudando mercado, lutando para ter acesso a um conhecimento de qualidade. Eu estou entregando para vocês aqui no canal de forma totalmente gratuita. Deixa o seu comentário se você chegou aqui até o final, se você curtiu esse conteúdo, para eu saber. Sugestão de próximos vídeos também que vocês gostam aqui no canal. Eu estou trazendo vários conteúdos de Wyckoff, porque eu vejo que vocês gostam bastante, tá ajudando vocês a terem melhores resultados. Então, estou trazendo mais desse conhecimento que tem dentro do meu operacional. Então, deixa os comentários que eu leio cada um de vocês e também estou respondendo aí. Vamos voltar com tudo. Você que não é inscrito, já se inscreve. Tamo junto e um grande abraço. Valeu!